Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quarta-feira, 24 de março de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Polícia Militar procura suspeitos de matar jovem de 26 anos em Andradas. Em Andradas, idosos de 76 e 77 anos são vacinados nesta quarta-feira. E você vai ouvir também no Jornal da Cidade. Santo Antônio do Jardim decreta estado de calamidade pública. Divulgado escala de pagamento do auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família. INSS alerta para golpe da prova de vida. Hemominas de Poços de Caldas registra baixa no estoque para todos os tipos sanguíneos. Águas da Prata implementa barreiras sanitárias para tentar conter a Covid-19. Obras na rodovia do Contorno em Poços de Caldas estão previstas para retornar nesta semana. O Unifeob instala laboratório de campanha no Centro de Atendimento de Covid em São João da Boa Vista. Agência bancária fechada em Jacutinga após suspeita de Covid-19 em funcionários. Famílias em situação de insegurança alimentar receberão cesta básica. Momento agro, preços da soja e do ovo caem, enquanto o mamão e o abacaxi ficam mais caros. Preço do café registra queda. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista a gente ao vivo pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. Ligue e participe pelo telefone 3731-2291. Destaque desta edição. A gente abre a edição dessa quarta-feira falando sobre a vacinação contra a Covid-19. Em Andradas, idosos de 76 e 77 anos estão recebendo nessa quarta-feira a primeira dose da vacina. A vacinação está ocorrendo em frente ao Asilo São Vicente de Paulo e segue até o meio-dia. Idosos que não possuem meio de transporte, ou seja, carros, serão convocados em uma outra ocasião ou ir até o materno infantil em outro dia de campanha de outra faixa etária. Pois se a idade da pessoa já foi contemplada, ela poderá vacinar em um outro dia, afirmou a secretária de Saúde, Ana Beatriz Saceron. Para se vacinar, os idosos devem ter em mãos a carteira de vacinação, CPF e o cartão nacional do SUS. No caso de idosos acamados, a vacina será aplicada na residência. Para isso, é necessário ligar para o telefone 3731-3313. Notícias. Ainda em Andradas, a polícia procura pelos suspeitos de matarem a tiros Paulo Leone Gonçalves da Silva, de 26 anos. O crime ocorreu na tarde desta segunda-feira no bairro Vila Santa Rita. E de acordo com o boletim de ocorrência, durante as diligências foi informado de que 2 suspeitos estariam na Fazenda Suri, próxima à Fazenda Boa Esperança, no bairro do Óleo, em Andradas. No local, os militares foram comunicados de que os suspeitos moraram por ali, mas que haviam se mudado para a zona rural de São João da Boa Vista. Pois é, o rastreamento foi repassado à Polícia Militar de São João da Boa Vista. Até o momento, os suspeitos não foram encontrados. Jornalismo Vinícola AM. E a Fundação Hemominas em Poços de Caldas está com estoque baixo para todos os tipos sanguíneos. E de acordo com a captadora Elizabeth Maria da Silva Jacó, a unidade que atende Poços de Caldas e as cidades da região necessita da doação de todos os tipos sanguíneos. Na semana passada foram de 8 a 13 doadores. Nesta semana, devido a uma campanha feita em prol de uma pessoa, houve um pequeno aumento de pessoas, mas ainda é necessário que mais doadores compareçam. Pois é, Francisco, devido à pandemia, os candidatos podem agendar a doação pelo aplicativo
MG App Cidadão ou pelo site da Fundação hemominas.mg.gov.br. Jornal da Cidade. E atenção, pensionistas e aposentados do INSS. Tem alerta para golpe da prova de vida. O procedimento só pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Tem golpista na praça usando a prova de vida para tentar enganar vítimas. O Instituto Nacional do Seguro Social alerta que criminosos estão entrando em contato por ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp pedindo informações em nome do órgão para uma suposta prova de vida, que é aquele procedimento periódico por meio do qual aposentados e pensionistas provam que estão vivos e que, portanto, devem continuar recebendo os benefícios. Para realizar a prova de vida, o segurado deve ir a uma agência do banco onde recebe o benefício. Mais recentemente, o INSS liberou também para milhares de segurados a prova de vida digital, que deve ser feita seguindo o passo a passo no aplicativo Meu INSS. E é justamente a novidade da prova de vida remota que está sendo usada por pessoas mal intencionadas para aplicação de golpes. Em chamadas telefônicas, golpistas se passam por agentes do INSS, informam dados pessoais da vítima e, para supostamente finalizar o processo, pedem o envio de uma foto de um documento da vítima pelo WhatsApp. Golpe, é tudo mentira. O INSS alerta que nunca entra em contato por telefone, SMS, nem aplicativos de mensagem de texto para qualquer procedimento que se faça necessário. Por isso, orienta aposentados e pensionistas a desligarem a ligação e bloquearem o número para chamadas e mensagens de texto quando receberem algum contato do tipo. Vale ressaltar também que a necessidade de prova de vida está suspensa até o dia 31 de maio. Embora incentive o segurado a regularizar a situação, se possível, o INSS não vai bloquear nenhum pagamento por essa razão até o último dia do 5º mês do ano. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A quarta-feira terá tempo estável e sol entre nuvens em Andradas. O cenário se deve à atuação de um sistema de alta pressão sobre o estado, impedindo a formação de nuvens de chuva. As temperaturas ficam estáveis e variam entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus. A umidade relativa do ar está avaliada em 61%. E não há previsão de chuva para esta quarta-feira. Já para amanhã, mínima prevista de 19 e a máxima de 30 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preços da soja e do ovo caem, enquanto mamão e abacaxi ficam mais caros. Depois de atingir R$ 178 a saca em Paranaguá no último dia 8, o preço da soja passou a cair e chegou agora a R$ 168, apontam dados do CPEA. Uma das principais causas dessa queda é o avanço da colheita, mas existem vários outros fatores. Por exemplo, a melhora do clima na Argentina mexe com o mercado brasileiro. Sem falar em regiões principalmente do centro-oeste, nas quais a chuva das últimas semanas fez crescer o total de grãos de soja, avariados, o que automaticamente derruba os preços. Já no mercado do ovo, pesquisadores apontaram uma pequena queda na cotação média, que por outro lado segue num patamar bastante alto. Em Bastos, interior de São Paulo, a caixa do branco foi vendida a R$ 124 nos últimos dias e a do vermelho a R$ 146. Apesar da quaresma, que normalmente puxa o consumo e as cotações para cima, as novas medidas de isolamento adotadas em vários estados para combater a pandemia fizeram cair a demanda por ovo
principalmente por parte de bares e restaurantes. E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre os produtos que estão mais caros, destaque para mamão papaya, abacaxi pérola, quiabo, beterraba e coentro. Nos casos de maçã gala, melancia, mandioquinha, cebola nacional e das alfaces, por exemplo, os valores estacionaram. E entre os itens que estão mais baratos na CEAGESP, dá para citar limão Tahiti, figo roxo, laranja pera, abobrinha italiana, chuchu, cenoura, berinjela e repolho verde. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 670 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a quarta-feira com queda de 1,74% no preço e é vendida a R$ 717,04 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve redução no valor. A baixa foi de 0,77% e a saca é comercializada a R$ 439,24 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou aumento de 1,31% e o produto é vendido a R$ 108,07 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 1,45% e a mercadoria é comercializada a R$ 105,13. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve recuo de 0,76% e é negociada a R$ 92,56. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 88,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 78,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 82,00. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Do Econômico. Vamos ao mercado econômico. O dólar opera em alta nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,53, em alta de 0,42%. O euro também opera em alta e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,54, em alta de 0,20%. Notícias. Foi divulgado a escala de pagamento do auxílio emergencial para quem recebe o programa Bolsa Família. O Ministério da Cidadania divulgou a escala de pagamento do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. O calendário completo será divulgado nos próximos dias. A partir da segunda quinzena de abril, o auxílio emergencial vai ser pago. O benefício irá obedecer às datas já previstas para o pagamento do Bolsa Família. Neste ano, as parcelas irão variar de R$ 150 a R$ 375. Conforme a tabela, beneficiários com o último número do NIS 1 vão receber a primeira parcela em 16 de abril, com o final 2 no dia 19, já com o final 3 no dia 20 de abril. O último número do NIS 4 vão receber o auxílio no dia 22 de abril, com o final 5 no dia 23. Os beneficiários com o final 6 serão pagos no dia 26 de abril. O benefício para aqueles com final 7 vai ser pago no dia 27 de abril, com final 8 no dia 28, já com final 9 no dia 29 de abril. Por fim, com final 0 no dia 30 de abril. Para conferir as datas das outras parcelas do auxílio emergencial, acesse o site gov.br/cidadania. Repórter Gabriele Junqueira. No próximo bloco você vai conferir: Santo Antônio do Jardim decreta estado de calamidade pública. Tem ainda: barreiras sanitárias começam a funcionar em Poços de Caldas. Em Monte Sião faz 28 graus nesse momento. À tarde a máxima deve chegar aos 32. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h17. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. Vinícola!
Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas, pois usando a poderosa pomada negra é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Vinícola M. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731-3495. Vinícola AM. E atenção, muita atenção para este comunicado que é para você que sofre com as dores do dia a dia. Eu vou falar para você agora da pomada negra, hein? A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço, nas pernas. A pomada negra alivia. O alívio, olha, é imediato, viu? E também para você que sofre com artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. Também você está sofrendo com dores e inflamações nas articulações por conta da dengue, do zika vírus, do chikungunya? Pomada negra resolve. Mas preste atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida em farmácias e casas de produtos naturais. E tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Eu disse para você, pomada negra. Eu sou o José Cândido e apresento pela Vinícola de segunda a sextas-feiras, no horário das 16 às 17 horas, o programa Canta Viola. Eu conto com a sua audiência. 11h20. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e agora com as notícias da região. O município de Santo Antônio do Jardim decretou nesta terça-feira estado de calamidade pública no município. A decisão foi tomada após o aumento do número de casos e a superlotação das UTIs de São João da Boa Vista e Pinhal. E com o decreto, a prefeita interina, Ivonete Scanavac, pode fazer a contratação direta de insumos para o combate à pandemia. Sem a necessidade de licitações, o decreto irá para a aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pois é, em um vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita Ivonete fala sobre a decisão. Confira. Eu estou assinando aqui um decreto de calamidade pública, porque as notícias que a gente tem não são boas da saúde. Estamos com os leitos todos ocupados de Pinhal e São João da Boa Vista. E é uma situação que eu não gostaria de maneira nenhuma estar falando com vocês hoje, mas é grave, é muito grave a situação nossa e vamos fazer a nossa parte e assim... É preocupante. Como mãe, como prefeita dessa cidade, eu peço para vocês, me ajudem, ficando em casa, cuidando da saúde de vocês. E a gente já vai ter o hospital lá para atender todos também, né, do Covid, semana que vem. É uma medida que a gente tomou uma decisão assim, em conjunto, com certeza vai melhorar a nossa situação. Por isso eu peço assim para vocês, fiquem em casa, porque a gente não tem um hospital hoje. Se alguém com Covid precisar, não temos. Ser entubado, usar oxigênio, não temos. Ontem tivemos um velório às 9 horas da noite. Nunca houve isso em nossa cidade.
É muito triste isso. Está fugindo do controle a situação aqui do jardim. Então eu peço com muito, assim, com que vocês respeitem, use o álcool em gel, mantenha a distância, fique em casa. A gente está hoje com calamidade pública mesmo. Estou assinando hoje isso. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Bom, e ainda no leste paulista, visando conter a propagação da Covid-19, a Prefeitura de Águas da Prata anunciou que vai implantar barreiras sanitárias a partir de amanhã no município. E de acordo com a administração da cidade vizinha, a fiscalização será feita para o cumprimento da fase emergencial do Plano São Paulo para conter aí a pandemia. Abre aspas, informamos que a partir dessa quinta-feira, 25 de março, estaremos implantando barreiras sanitárias em todos os pontos de acesso ao município. Deverão ser apresentados documentos explicando a vinda ou passagem pela cidade. Os horários de funcionamento das barreiras sanitárias em breve serão divulgados, fecha aspas, publicou a Prefeitura. Quem descumprir as determinações estará sujeito a multas. Jornal da Cidade. E em Poços de Caldas, as obras da rodovia do contorno que estavam paralisadas devem ser retomadas ainda essa semana. De acordo com o coordenador regional do Departamento de Edificações de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, o DR, Fernando Antônio Ferreira, as obras foram paralisadas em janeiro deste ano devido ao período chuvoso. Ainda segundo Fernando, era para ter sido reiniciadas em fevereiro, porém houve um reajuste no preço do asfalto pela Petrobras e as empresas que fornecem solicitaram realinhamento de preços, o que impediu a continuação do trabalho. As obras tiveram início em setembro do ano passado. Estão sendo investidos por parte do governo do estado cerca de 13,4 milhões de reais em 25 quilômetros. Ao longo da rodovia serão criados 6 quilômetros de terceira faixa para o trânsito de veículos pesados. Notícias. As visitas às unidades prisionais e socioeducativas de Minas Gerais estão temporariamente suspensas. A medida se deve à inserção de todos os municípios mineiros na onda roxa no Plano Minas Consciente. A Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, suspendeu até o dia 31 de março visitas às unidades prisionais e socioeducativas do Estado. As atividades presenciais das unidades de prevenção à criminalidade também foram momentaneamente interrompidas. O secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública, Jefferson Botelho Pereira, explica que a medida é por precaução em decorrência da situação da pandemia e devido à onda roxa do Minas Consciente. As medidas são orientadas em face da onda roxa do Plano Minas Consciente, como medida de prevenção à Covid-19 adotada pelo governador Romeu Zema. As medidas estão sendo tomadas a fim de reduzir a circulação de pessoas no ambiente prisional e no socioeducativo para maior proteção dos nossos dedicados servidores, custodiados e seus familiares durante a vigência da onda roxa. Movimentações de parceiros externos, presos do regime semiaberto e adolescentes em cumprimento de medida de semiliberdade também serão restringidas nesse período. Elas ficarão limitadas aos atendimentos essenciais, emergenciais ou determinados por ordem judicial. Já a entrega de pertences e kits complementares aos internos das unidades e centros para menores deve ser feita pelas famílias que desejarem somente via correios. A recomendação é de que antes do envio seja feita a limpeza e desinfecção dos materiais, por exemplo, com álcool em gel, para evitar a contaminação pelo coronavírus.
E com o objetivo de garantir o contato dos parentes com detentos e jovens internos, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais e a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo estão concentrando esforços para ampliar a frequência e o tempo de ligações telefônicas e visitas virtuais por videoconferência. Rafael Nonato. Notícias da região. As barreiras sanitárias implantadas pela Prefeitura de Poços de Caldas começaram a funcionar na manhã desta quarta-feira. A entrada de turistas e familiares de moradores que moram em outras cidades está proibida pelos próximos dias. Segundo o secretário de Defesa Civil, Rafael Conte, pessoas a trabalho ou consultas médicas poderão entrar no município. Abre aspas, o objetivo é fazer esse bloqueio de turistas que vêm a Poços para passear, principalmente com esse feriado. Quem vier a trabalho ou consulta médica está liberado, desde que traga documentos que comprove, fecha aspas, explicou. A Prefeitura informou que 3 barreiras foram colocadas nas entradas da cidade que fazem divisa com o estado de São Paulo e também com Andradas. Até o momento, a restrição acontece até o dia 4 de abril, podendo ser prorrogada. Abre aspas, o município tem suas forças limitadas. A gente espera que outros municípios também façam as suas barreiras em suas divisas, fecha aspas, afirmou. Ainda de acordo com a Prefeitura, os ônibus intermunicipais e linhas regulares estão liberados para entrar no município. Já os ônibus interestaduais passarão por fiscalização e os de turismo estão proibidos. Jornalismo Vinícola AM. Bom, a gente vai falar de novo o boletim de ontem, porque até agora não chegou os dados de hoje. Então, Andradas registrou 42 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado terça-feira, referente ao dia 22. Houve uma queda no número de pacientes internados, são 8 pacientes na UTI e 3 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 417. O município registrou mais 2 mortes em decorrência da doença e o número total de óbitos subiu para 50. E com as novas confirmações, Andradas tem, no momento, 2.030 casos positivos confirmados e 1.868 pacientes considerados já recuperados. No próximo bloco, a agência bancária é fechada em Jacutinga após suspeita de Covid em funcionários. E tem ainda, família em situação de insegurança alimentar poderá receber cesta de alimentos. Em Poços de Caldas, mínima de 26 e máxima de 31 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h30. Vinícola! Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Em Minas, a cultura transforma a vida de milhares de pessoas. Gente que vive da cultura e gente que não vive sem ela. Palcos, danças, shows, museus, cinema, literatura e arte. Hoje, a CEMIG é a maior incentivadora da cultura mineira. Conheça a programação cultural incentivada em cemig.com.br ou acompanhe nossas redes sociais. Cultura, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Vinícola AM. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia,
o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir. Tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vinícola! E agora vamos falar para você, olha, que sofre com prisão de ventre, tudo que você come faz mal, azia e má digestão te perseguem. Então, olha, pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o chá Acabe. O chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais, infecções intestinais. Chá Acabe ainda ajuda a controlar sua pressão arterial, reduzindo seu colesterol e também a diabetes. O concentrado chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Estamos falando do chá Acabe. Olha, é o melhor composto das melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas atenção, olha, o verdadeiro chá Acabe só é encontrado nas farmácias ou nas lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio na caixa e também no frasco. Rádio Vinícola, a verdadeira emissora de utilidade pública no município de Andradas. Vinícola AM. 11h34. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e a agência bancária do Itaú Unibanco em Jacutinga está fechada por tempo indeterminado. Segundo a empresa, a agência foi fechada temporariamente por suspeita de Covid-19 e todos os funcionários da unidade foram afastados de suas funções. A agência vai passar por processo de higienização, seguindo todos os protocolos de limpeza e o uso de antissépticos adequados. De acordo com o banco, as atividades retornarão quando a atual situação estiver normalizada, mas o banco não deu uma data certa de retorno e orienta para que os clientes usem os canais digitais para efetuar operações que possam ser realizadas por eles, como o pagamento de títulos e boletos, a contratação de crédito, solicitação de segunda via de cartão e outros serviços. Ainda segundo o Itaú Unibanco, clientes que necessitarem de atendimento presencial poderão se redirecionar à agência de Ouro Fino a cerca de 30 quilômetros de distância. Notícias da região. A Prefeitura de Aguaí lançou um cadastro para comerciantes que trabalham com delivery. O objetivo é ajudar na divulgação desses estabelecimentos, como forma de estimular o consumo por delivery e valorizar o comércio local. O comerciante deve realizar seu cadastro no site da Prefeitura e após o prazo final, a Prefeitura divulgará uma planilha com os nomes do comércio e o telefone, o WhatsApp, para que todos tenham acesso. O cadastro estará disponível até quinta-feira e a divulgação deve ocorrer na sexta-feira. Notícias. O Centro Universitário Unifeob instalou um laboratório de campanha em uma sala do Centro de Atendimento Covid em São João da Boa Vista. O laboratório vai oferecer exames de detecção rápida da Covid, com o objetivo de auxiliar o sistema de saúde da cidade. O espaço começou a oferecer os testes rápidos já nesta segunda-feira. A coordenadora dos cursos de Biomedicina e Ciências Biológicas da Unifeob, Cíntia Rossi, é uma das responsáveis pela estrutura. Ela explica que a razão dos exames facilita a tomada de decisão dos médicos no tratamento.
A ideia é que o exame seja entregue no momento em que o paciente esteja passando pela consulta, porque o tempo de liberação do laudo é bem rápido, então facilita a decisão, explicou a médica. Inicialmente estarão disponíveis 400 exames que foram adquiridos pela Unifeob. A ideia é que sejam comprados mais testes, mas sem trazer custos ao poder público. Apenas pacientes com sintomas de Covid poderão ser submetidos ao exame. O biólogo e professor da Unifeob, Rogério Arcuri, que também é responsável pelo laboratório, espera que a iniciativa alivie o sistema de saúde. Abre aspas, nós esperamos com esse projeto desafogar esse centro de Covid, principalmente nesse quesito de exames laboratoriais em cerca de 80%, fecha aspas, disse Arcuri. Quero deixar aqui então os parabéns para a Unifeob, que está fazendo esse trabalho belíssimo em São João da Boa Vista. Jornal da Cidade. Localidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal poderão receber, via Ministério da Cidadania, cestas de alimentos destinadas a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. A portaria ministerial prevê essa possibilidade, publicada hoje no Diário Oficial da União. A ação de distribuição de alimentos garantirá o acesso a alimentos desde que a situação de emergência e o estado de calamidade pública tenham sido decretados pelo ente federativo e reconhecidos pelo governo federal. A portaria apresenta uma lista de procedimentos e documentos que deverão ser apresentados pelos entes federativos para que sejam atendidos com a ação de distribuição de alimentos, que será coordenada pela Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Aí, torcedor, um abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta quarta-feira, hoje 24 de março de 2021, para falar de esportes. Campeonato Paulista, o Corinthians fez uma partida aí sem brilho, mas acabou derrotando o Mirassol, né? Corinthians manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista após 5 rodadas. Na primeira partida da história da competição, realizada fora dos limites do estado de São Paulo, o Timão bateu o Mirassol por 1-0 no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. O alvinegro voltou a apresentar um futebol razoável, mas o gol de Gustavo Mosquito e a atuação individual do goleiro Cássio garantiram a vitória ao time comandado por Wagner Mancini, né? O Mirassol conseguiu ser mais perigoso durante os 90 minutos. 20 finalizações contra 13 do Corinthians, mas não conseguiu marcar. Quase nos acréscimos já do segundo tempo, a equipe do interior teve um pênalti ao seu favor, mas o meia Fabrício parou nas mãos de Cássio. Mesmo sem ter uma grande atuação, o Corinthians venceu mais uma no estadual, a terceira vitória seguida. Na sequência da temporada, a delegação do Corinthians deixou a cidade de Volta Redonda e viajou para a região dos Lagos, também no estado do Rio de Janeiro, para jogar pela Copa do Brasil. Na sexta-feira, dia 26, o Corinthians encara o Retrô do Pernambuco em Bacaxá, distrito de Saquarema. O Mirassol ainda não tem jogos agendados por causa do decreto do governador João Dória proibindo a realização de jogos no estado de São Paulo. A realização da partida entre Mirassol e Corinthians em Volta Redonda foi cercada de polêmica, né? Na manhã de ontem, após reunião com os clubes da Série A1 do Paulistão, a Federação Paulista de Futebol avisou que respeitaria o decreto do governo do estado de São Paulo pela interrupção das partidas de futebol. Horas depois, a entidade agendou o jogo no estado do Rio de Janeiro e as duas equipes se movimentaram para realizar a viagem a tempo. O começo do primeiro tempo foi todo do Mirassol, né?
e quase que a equipe do interior sai com a vitória, mas o Corinthians, mesmo não jogando bem, acabou aí conquistando mais uma vitória no Campeonato Paulista nessa 5ª rodada, né? E por falar em polêmica, olha só, a CBF defende a continuidade do futebol e tem mais coisas por aí, viu? O presidente da CBF, o Rogério Caboclo, defendeu a continuidade dos jogos da modalidade em meio ao agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil. O país ontem bateu o recorde, né, pelo 24º dia consecutivo na média móvel de mortes pela Covid-19. 2.298 óbitos e ultrapassou os 12 milhões de infectados pelo coronavírus. Em reunião com mandatários dos clubes das séries A e B, em 10 de março, Caboclo afirmou que iria bancar a sequência dos campeonatos. Disse que a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão, e seus patrocinadores também são contra a paralisação e que os clubes estariam se as competições não ocorressem. O vídeo em que o Caboclo faz as afirmações foi publicado pelo jornal O Dia. Abre aspas. Eu não abrirei mão. Nós podemos parar o futebol? A Rede Globo não quer. Eu tenho a segurança que não. Ninguém quer. Seus patrocinadores não querem. E se parar, sabe quando nós temos a segurança de dizer que a gente volta? Nunca. Num dia que o governador do Maurício, que o ministro disser, não estou entendendo isso aqui, né? Num dia que o governador do Maurício, que um ministro disser que pode, no dia que o prefeito de São Nunca disser que pode, eu não vou estar à mercê de nenhum deles. Eu vou, Landim, Gagliotti, todos os presidentes, eu vou mudar o futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição. Esse Caboclo, ô Caboclo, pelo amor, hein? Porque vocês estão se não tiver competição. Eu assumo o ônus de todos vocês, disse o presidente. O Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, pediu que o tema fosse abordado em outro momento. Podemos voltar a discutir esse assunto em outro momento, Rogério? Perguntou ele. E o Caboclo respondeu, por que em outro momento? E o Gagliotti explicou, porque acho que a discussão é um pouco mais ampla, mas vou encerrar aqui a minha colocação. E o Caboclo finalizou dizendo, ótimo. Já o presidente do Avaí, Francisco Battistotti, fez elogios ao presidente da CBF, dizendo, parabéns, Rogério, pela sua colocação, parabéns por essa posição. O Avaí Futebol Clube acha a sua posição corretíssima. Aqui em Santa Catarina, só o Rubinho e eu sentimos na carne o que estão fazendo. Sentimos na carne a influência política, determinando que seja cancelado o futebol catarinense. Um dia fecham a cidade, outro dia, por interferência de outros prefeitos, fecham a outra. Parabéns, presidente Caboclo. Bom, tá aí, né, a CBF, né, no fim da reunião, o Caboclo ainda questionou se alguns dos representantes dos clubes desejava a paralisação do futebol, mas o silêncio predominou. E ele diz, acho que já foi ouvido que todos querem a continuidade. Algum presidente aqui presente é contra a continuidade? Nenhum, finalizou o Caboclo. Ao todo, a reunião contou com 70 participantes e no vídeo divulgado pelo jornal O Dia, 11 pessoas apareceram na tela. Então tá aí, né, a CBF é contra a paralisação do futebol, segundo o seu presidente não vai paralisar, e aí entra a Rede Globo e os seus patrocinadores, né, a Globo que fica aí no Jornal Nacional só falando da Covid-19, que tá assim, que tá assado, que vidas estão sendo levadas, né, e é a favor do futebol, porque é claro, vai entrar dinheiro nos cofres da emissora, né? É brincadeira, né, filho? Mas tá aí então, torcedor, essas as notícias do esporte para você, aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã, hein, trazendo muito mais. Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade.
notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos passando por dias difíceis, mas prosseguimos, né? Vamos prosseguir aí. E se Deus quiser, logo nós vamos voltar à normalidade, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Eu te espero amanhã, às 11 horas da manhã. Que Deus te guarde e te ilumine. Até amanhã. Tchau. Você ouviu Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. A agilidade do rádio. A credibilidade da nossa marca. Jornal da Cidade. 35 anos no ar.